pessoal que nos assiste de casa, pelo Face, pelo YouTube, Pastor Adroaldo. Tem um texto em Atos, no capítulo 5, no versículo 36, que diz assim: alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: voltemos agora para visitar os irmãos por todas as cidades nas quais anunciamos a palavra do Senhor, para ver como passam. E Barnabé queria levar também a João, chamado Marcos, mas Paulo não achava justo levarem aquele que se afastara desde a Panfilha, não os acompanhando no trabalho. Pastor Adroaldo, nós temos nesse texto uma certa divergência entre os obreiros e o apóstolo Paulo, sendo que Paulo decidiu visitar alguns irmãos. A gente vê o interesse de Paulo no bem-estar dos irmãos de uma região. Ele disse aqui, ele chamou Barnabé para visitar uns irmãos de todas as cidades nas quais anunciamos a palavra do Senhor, para ver como passam, como eles estavam. Então a gente vê o interesse do apóstolo Paulo no crescimento da igreja como um todo. Da igreja como um todo. A gente vê nele como apóstolo um amor pela igreja e uma compreensão bem clara e uma visão de corpo, né? E não um bairrista. É muito comum, é muito da natureza humana a gente se preocupar mais conosco, mais com as nossas necessidades, com o meu bairro, com a minha vida, com a minha família. Não está errado a gente se preocupar com os nossos, com o nosso bairro, com a nossa família. Claro. Né? Mas é importante também que não percamos a visão do todo. Sim. Do todo. Como nós falamos no primeiro bloco, nós não vivemos de forma isolada, né? Nós vivemos inseridos numa sociedade. E como igreja, a igreja Encontros de Fé não é uma igreja isolada dentro da terra. Assim como a igreja Encontros de Fé de Gravataí não é uma igreja isolada dentro da grande Porto Alegre. Nós somos membros do corpo de Cristo. E como tal, nós não podemos pensar única e exclusivamente no trabalho qual nós cuidamos. Nós temos que pensar assim, de que forma nós estamos cooperando, sendo cooperadores para a visão do todo, naquilo que Deus quer fazer na face da terra. Nós falamos também a respeito da política, né? Que na política a oposição é até saudável, para trazer outros pontos de vista, coisa e tal, né? Então na política isso é importante, na política isso é interessante. Então a gente tem sempre a oposição, porque a oposição ela acaba de alguma forma meio que auditando, né, as ações de quem está no poder. Sim. Né? E inclusive trazendo demandas que talvez quem governe não tenha se dado conta. Então a oposição vai lá e diz assim, ó, vocês não estão vendo isso aqui, está errado, vocês não fizeram isso. A oposição faz isso. É que é uma oposição, na verdade, construtiva, né? Tem dois tipos de oposição, aquela coisa que destrói e aquela que contribui, né? Exatamente, Então, exatamente. É claro que nós não... Essa oposição é saudável, Essa oposição mas na política e no mundo. Exatamente. E a política vai muito mais além ainda, né? Muito mais além. Então o que eles fazem? Não somente deveria ser uma oposição saudável, mas acaba sendo uma oposição além do que seria saudável. Por quê? Não trazem só as demandas que talvez um governo não esteja cuidando e atendendo a necessidade da população, mas eles tentam, como tu disse antes, desconstruir até o que está sendo feito, que é bom, porque às vezes acabam pensando mais em si. Porque eles querem ter o governo, né? O governo e o poder. Normalmente quem divide, pastor, quem quer ter o poder, né? A primazia. Divide para conquistar, né? Já é um... Enfraquece, né? É mais fácil então, conquistar. Eu até coloquei, foi agora na quarta-feira, nós ministramos lá na Namorado Vale, né? A palavra diabo, né? No hebraico, significa aquele que divide. Aquele que causa divisão. Então, a gente vai ver que é algo maligno mesmo, né? A questão de dividir para enfraquecer, para minar, quando se pensa, quando se deseja ser o governo, né? Exatamente. Agora, quando tu quer, a crítica é aquela que traz assim, não, quem sabe vamos fazer assim, olha, assim tá errado, assim, acho que podia fazer assim. Essa questão, quando tu quer construir, tu se sujeita ao governo.
né? Tu não quer dividir, tu não quer romper com o governo. Exatamente. Né? Então eu creio que é meio sutil, né? Às vezes pode é uma linha muito gerar tênue, confusão, né? Mas na verdade... Até que ponto a oposição é saudável ou não, né? Nós andamos juntos. Né? Eu me sujeito ao governo. Mas quantas vezes eu chego, quem sabe vamos pensar de uma forma diferente. Mas aí não é oposição. Não é oposição, é uma questão, é uma visão uma diferente. Construir junto. É uma visão um pouco diferente, porque tem que ser um pouco diferente também. Né? E olhar vários lados. Olhar. Agora, aí entra o ponto do seguinte, né? Geralmente, né, a oposição humana dentro das forças políticas que disputam o governo, não há uma intenção, pelo menos deveria ser, a gente percebe que não estão pensando no todo, estão pensando em si. É verdade. Simplesmente deter o poder em benefício próprio. Aí não se pensa na maioria. É verdade. Quando nós olhamos para o reino de Deus, nós vamos ver o seguinte. Né? Tem uma palavra que diz assim, quem não ajunta, espalha. Exato. Quem não é por mim, é contra mim. Jesus disse. Então, nós vamos ver o seguinte. De Cristo, nós somos cooperadores. E não há oposição no reino de Deus. Não há espaço para oposição. Não. No reino de Deus não há espaço para democracia. Não. Jesus não perguntou para os apóstolos, para os discípulos, como é que nós vamos fazer? Não. Nós vamos perceber o seguinte. Se nós olharmos no livro de Efésios, a carta de Paulo à igreja de Éfeso, então é Efésios capítulo 4, ele diz assim, ó, rogo-vos, pois, eu, prisioneiro no Senhor, que andeis do modo digno da vocação que foste chamado. Qual é a forma digna de andarmos? De acordo com o chamado que temos para servir. Com toda humildade. Essa é a forma digna de um obreiro, de um servo, das pessoas que congregam. Nós temos que andar com toda humildade, mansidão, longanimidade, suportando uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente, ou seja, nos esforçando cuidadosamente, por preservar a unidade do Espírito e o vínculo da paz. Então, essa é a forma digna de um obreiro. Então, quando alguém destoa, não concordo. Poxa, já entrou no laço do diabo. O que tu falou? Do original, o que quer dizer a palavra diabo? O que divide, né? O que faz separação. Aí eu fico pensando, se dentro da igreja, ou no meio profissional, ou numa área, né, a liderança está trazendo um plano, um projeto, e eu chego para ti e faço assim, ó. Eu não concordo. E não sei, depois a gente conversa aí. Estou achando legal isso aí. Isso está somando, isso está ajudando, né? Até que ponto está contribuindo? Sendo que nós somos cooperadores. Será que a nossa atitude está cooperando? Por que eu falo isso? Eu não estou... porque a gente está descobrindo alguma coisa em alguém. Não, nada disso. Porque isso é inerente à natureza humana caída. É inerente à natureza humana caída. Já viu que todo mundo administra o que é dos outros com maior excelência? Nós já falamos aqui, né? Eu não vou citar o nome, mas o técnico de futebol do Grêmio, do Inter, que ganha um milhão por mês. Poxa, quem ganha um salário mínimo é melhor do que ele. Como é que não está no lugar dele? E é interessante, não, eu não concordo, eu discordo. Esse cara é burro. Já ouvi dizer, isso é burro, por que ele não fez assim? Pois é, mas quem entende isso é ele, quem é especialista é ele. Quem foi contratado para ganhar R$1 milhão para cuidar de um time de futebol é ele. Então quem é que entende do negócio? É aquela coisa, lá no coração, não concordo. Então mesmo sem argumentos, às vezes, palpáveis, mesmo sem uma base racional, há um senso de crítico, não de forma construtiva, mas de divisão. Mas isso é do homem. Por quê? Porque o homem tem a natureza caída e o diabo passou a deixar o homem escravo dessa natureza. É verdade. Então, assim, se tu tem um vizinho que tem grana, coisa e tal, como é que... Se eu tivesse o dinheiro dele, capaz que eu ia fazer isso, mas assim, num desdém e de uma forma de ou não é? É verdade. Então assim, se fosse eu, capaz. Tipo assim, como se a pessoa fosse um imbecil. Né? Como se fosse alguém descaracterizando e desconstruindo e desconsiderando a capacidade da pessoa que conquistou algo que talvez eu não tenha conquistado. É verdade. E aí parece que há uma inversão de valores, né? Aí aquele que está lá embaixo diz assim, se fosse eu, coisa e tal, mas por que não é?
Né? Por que não é? O que está faltando? Então, é aquela coisa do discordar. É simplesmente por uma questão maligna, uma semente maligna. É verdade. Então, como a gente tem que ter cuidado com isso, e aí nós vamos encontrar o seguinte: se você quer desfrutar de algumas coisas importantes no reino de Deus, uma delas é a unidade. Verdade. Né? Não há democracia no reino de Deus. Pode haver, né, algumas decisões colegiadas por homens que foram chamados. Nós temos o presbitério de Jerusalém. Os apóstolos, eles conversavam. Nós vimos Pedro, Paulo, eles falando, discutindo no bom sentido, de pessoas que foram que receberam o dom do Espírito Santo antes de ser batizado nas águas. E aí como é que nós vamos fazer? Aí eles estavam discutindo, eu acho assim, eu acho assado. Aí eles começaram, cada um achava e começaram a orar. E ali conversando à luz da palavra de Deus, né? Aí eu acho que foi Pedro que falou, né? Como é que nós vamos negar a água do batismo que o Senhor, né, já derramou sobre eles o mesmo dom do Espírito que derramou sobre nós? Mas esse é o ponto, pastor. Assim, os homens são falhos, né? Todos nós somos pecadores, né? 100%. E em algum momento alguém pode cometer algum erro. Mas aquele que é o cabeça, aquele que esse é perfeito, Cristo, né? Esse é perfeito. E ele não muda, ele não falha. Então, quem sabe assim, no meio secular, os governantes falham, aí tem que ter alguém, tem que ter uma nova pessoa, eleger uma nova pessoa, e aquela coisa toda. No reino de Deus não tem isso. No reino de Deus não tem, porque Deus é perfeito. Então, é um reinado, né? É um reinado onde tem um governo único, e esse governo é perfeito, né? E ele sabe todas as coisas, e nós é que nos sujeitamos. Se alguém erra, quem tira e quem muda é esse governo, é Deus. Exatamente. Ele tem tudo sob seu controle. Aí nós vamos ver em Efésios capítulo 4 sobre a unidade, como é que nós nos portamos em humildade, em mansidão, em longanimidade, suportando os outros em amor, esforçando-nos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Mas nós vamos encontrar no versículo 11 dizendo assim, ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, que é a igreja, que é a membresia. Então, o Senhor levantou uma liderança, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, para o aperfeiçoamento da membresia, para o desempenho do seu serviço. De quem? Então a membresia também tem o seu serviço. Então todos têm uma responsabilidade no reino de cuidar aquilo que Deus lhe confiou e ser fiel àquilo que Deus lhe confiou. E a fidelidade com o propósito nos faz cuidar daquilo que Deus nos confiou e não cuidar daquilo que Deus confiou aos outros. É verdade. Porque às vezes tu deixa de fazer bem feito aquilo que Deus te deu. Para ficar cuidando do que... Para estar se preocupando com o que o outro... Sendo que... Então, assim, é Deus quem remove, é Deus quem coloca. Então, como é importante entendermos isso, e aí nós vamos ver no texto inicial que a gente leu aqui, em Atos capítulo 5, versículo... Aliás, Atos 15, 36, quando Barnabé e Paulo convida Barnabé, vamos lá olhar os irmãos de várias cidades, como é que estão. Então ele foi visitar várias igrejas. E Barnabé quis levar também a João chamado Marcos, um irmão. E Paulo disse, não mesmo, isso não é justo. Ele disse o seguinte, nós não vamos levar aquele que nos abandonou lá na Panfilha, aquele que se afastou e não nos acompanhou no trabalho. Então, veja bem, aquele que de alguma forma deixou de fazer o que precisa ser feito, vai deixar de ver e desfrutar de algumas coisas que Deus está fazendo lá na frente. Então veja que um apóstolo pegou e disse assim, isso não é justo. Então veja bem, o que nós aprendemos? Que algumas coisas, se nós não estivermos focados e sendo fiel ao que Deus nos confiou e abrirmos mão, daqui um pouco você vai deixar de ver o resultado e de desfrutar da abundância, da glória, daquilo que Deus fez em várias regiões. Não quer dizer que esse João aqui, chamado Marcos, perdeu a salvação. Mas às vezes a coisa anda. Daqui a pouquinho tem gente aí que largou, tirou a mão do arado, pastor. E daqui a pouquinho volta, tem dificuldade de se encaixar. Por que não se encaixa? Passou. Então é complicado. Então, às vezes assim, a pessoa tem que ter uma certa maturidade e humildade, porque a obra não vai parar. O que o apóstolo Paulo, em outras palavras, está dizendo, a obra andou e ele ficou para trás. A obra andou e ele ficou para trás. Por quê? Porque não estava sendo
fiel àquilo que havia lhe sido confiado para fazer. Aqui não diz o porquê que ele deixou de fazer. Mas quando nós olhamos para a natureza humana, nós vamos descobrir o seguinte: provavelmente ele não concordava com alguma coisa. O texto não diz, mas o que me leva a me afastar? Ah, não, me afastei porque agora eu tô legal. Não, ninguém se afasta porque está bem. As pessoas deixam de fazer algo porque há uma sementinha de divisão. Paulo ali está dizendo que iria levar a decisão dos apóstolos. Lá embaixo, depois. Uma decisão, né, ministerial. E ele disse, não vou levar esse não vou levar Marcos. Fico pensando, será que não é porque ele rejeitou algumas decisões ministeriais? Não diz aí, mas ele disse, não, nós vamos levar, ele ainda frisa, nós vamos levar algumas decisões ministeriais para essa região. Então, vamos só nós. Então, como assim, não vamos trazer alguém que possa trazer algumas divisões. Vamos trazer algo firme, aquilo que já foi decidido, né? Então, às vezes, aquela pessoa que está sempre botando uma sementinha, sempre discordando, né? Atrapalha, aqui tira João, tempo, se perde tempo com essas coisas. Né? Então, esse João chamado Marcos, né? Ele deixou de ver algumas coisas. Então, como é importante, se nós queremos ver algumas coisas na obra de Deus, né, a gente tem que fazer o seguinte: o que Deus nos confiou? Então, assim, tu foi parador? Tu foi carregador? Foi. Legal, eu também fui parador, fui carregador. Mas assim, eu nunca almejei ser pastor. Não que seja errado. Não, realmente não. Mas assim, eu também nunca parei para estar questionando o que a igreja, o que o ministério estava fazendo. Salvo, claro, se fugir da palavra de Deus e tomar uma linha bem errônea. Claro, não, né? Tem algumas A questões palavra que desqualificam. Aí exato. vamos lá, né? A gente tem que olhar para a palavra também. Nosso norte, nossa referência é a É a palavra. palavra, é a palavra. Nós estamos falando de uma igreja saudável, né? Nós estamos falando de algumas decisões assim que a pessoa gostaria de fazer diferente, né? Tem uma visão diferente de algumas coisas. Aí começa a complicar, né? Mas nós estamos falando de uma igreja, como tu falou, questão saudável, né? Uma igreja à luz da palavra de Deus. Exatamente. E aí nós vamos olhar, como tu falaste antes, lá no capítulo 16, um pouquinho depois, nós vamos ver o seguinte: Paulo pega Timóteo e vai pelas cidades, levando as decisões dos apóstolos, do presbitério de Jerusalém, para as igrejas locais, de forma que estas, observando e acolhendo as decisões dos presbíteros e dos apóstolos, da liderança, diz que estas se fortaleciam na fé e cresciam em número. Então, de que forma, olha só, nós podemos crescer na fé, né, e crescer em número, se fortalecer na fé e crescer em número. Né? Nós, como igreja, nós temos que acolher, como liderança local, nós temos que acolher o que vem de decisão do presbitério, da liderança. Nós temos que ser humilde. Né? Então, veja bem, não nos foi chamado, se não me foi chamado para discutir as decisões e opinar nas decisões, então, assim, qual é o meu chamado? É para cooperar com aquilo que me foi confiado, aquilo que eu tenho, aquilo que Deus me confiou. Então, bom, agora alguém foi chamado para um apostolado, para presbitério, para tomar decisões, aí é diferente, é outra responsabilidade. O reino existe organização. E não existe democracia, mas existe organização. Então, quando nós olhamos aqui, nós vamos ver o seguinte: que como é importante, para que você veja algumas coisas, você seja fiel ao que Deus te falou, fiel ao que Deus te deu para fazer. E Deus utiliza pessoas para isso. Deus utiliza uma liderança para isso. Faça o teu melhor. Se for uma portaria, faça o teu melhor. For fazer tu vai ajudar a fazer um almoço, faça o teu melhor. Né? Então, assim, te detenha a cuidar bem do que te foi confiado e seja fiel no pouco, que no muito Deus vai te colocar. Quando a gente começa a cuidar daquilo que não nos foi confiado, vai entrar uma divisão, até porque a gente não enxerga o que aquelas pessoas estão enxergando. Porque Deus vai capacitando à medida que Ele vai chamando para algumas funções. Então tem muita coisa que nossos filhos não percebiam. Tem muitas coisas que está aqui o João com 23 anos, eu tenho um guri com 23 anos também, tem a mesma idade os dois, são dois guris inteligentes, são dois guris, né, que não nos dão trabalho, são os guris crentes, mas a gente olha lá na frente, a gente vê assim que eles têm muito ainda que aprender. Exatamente. E algumas coisas talvez eles não alcançaram ainda. Então, se eles forem fiéis àquilo que Deus tem dado agora para eles, claro, eles vão crescer. Exatamente. Então, você quer ver alguma coisa? Você quer ver resultado? Você quer desfrutar do que Deus fez? Seja humilde, manso e te esforça por preservar a unidade.
na unidade. Alguém vem te falar alguma coisa, a Bíblia diz que a boca fala do que está cheio o coração. E do coração procede os maus desígnios. E o que contamina o homem é o que sai da boca, porque a boca fala do que está cheio o coração. Se eu passar a ouvir algumas pessoas que estão, não concordo, não acho que é assim, não acho que é assado, não deveria ser dessa maneira, você vai se contaminar. Eu não gosto, dificilmente eu perco tempo ouvindo alguém falando mal. O que tu acha de fulano que está na televisão? O que tu acha de Beltrano? Temos vários nomes aí de que são famosos no Brasil, a nível Brasil, né? Vários pastores. Nós não podemos até citar Silas Malafaia. Tem já para não pecar contra o Espírito. Silas Malafaia, Luiz Hermínio, tem aquele o Cláudio Duarte, tem Luciano Subirá, tem um monte de gente que está na mídia. O que tu acha, pastor? Olha, o que eu acho menos importa. É o que tem que ver o que Deus acha. Eu vou fazer o que Deus me deu para fazer aqui em Gravataí. Pronto. Exatamente. Não vou perder tempo com isso. E a mesma coisa dentro da congregação. O que o senhor acha que está sendo feito em Porto Alegre, lá que o pastor Isaías está dentro? Olha, o que eu acho é o que menos importa. Tem que ver o que Deus deu para ele fazer lá e que Deus abençoe. E eu aqui, o que Deus está usando ele para me abençoar, eu estou aqui para servir. Pronto. Tem um texto, pastor, já sei que a hora está adiantada, que diz, Provérbios 13:10, que da soberba resulta a contenda. Soberba, achar de si além do que convém. É isso aí. E a contenda, também está Provérbios que 6 coisas o Senhor aborrece, a 7ª ele abomina. Que semeia contenda. Então, assim, tem coisas que o Senhor não gosta. E tem outros que ele abomina. Mas tem uma que ele abomina. A contenda. Então, e às vezes é interessante, às vezes não há, eu vou dizer assim, às vezes não é algo pensado, vou fazer algo, mas você está sendo um instrumento e não se deu conta de discórdia. Está sendo minado muitas vezes por ideias, pensamentos, até que o diabo tem colocado. Mas eu sou crente. Sim, mas ele sugestiona. E se a gente cai nessa armadilha, nós estamos dando lugar ao diabo. Exatamente. Então a gente não pode ser boca do diabo. A gente tem que ser boca para a bênção. E aí daqui um pouco você não se dá conta sendo usado pelo inimigo para semear discórdia. Não, mas eu não quis semear discórdia, nunca pensei nisso. Mas as atitudes fazem isso. Está sendo que nem Pedro, né? Dizendo assim, não faz isso, Senhor. Não, tu não faz isso, Senhor. Contra o propósito, contra o direcionamento de Deus. Isso aí. Te arreda Satanás. Isso aí. A gente tem que cuidar para não ser um instrumento do diabo. Então, gente, vamos estar junto, vamos somar. Venha, pastor Isaías, na quarta-feira que vem vai estar conosco. Nós vamos ter depois um jejum aqui da cidade. Vamos estar junto. O que Deus te confiou para fazer? É importante, sim. Vamos orar nesta manhã em nome de Jesus. Eu sei que comigo estás. Obrigado, Pai, nós te louvamos nesta manhã. Obrigado pelo teu amor, a tua graça, a tua bondade. Pedimos a ti, Deus, guarda os nossos corações. Toma-nos pelo teu Espírito, Deus, e ministra este Espírito Santo de poder, trabalhando no interior, no coração, na natureza humana, forjando homens e mulheres, Pai, comprometidos com um propósito. Abençoa aquele, Senhor, que tem dúvida, que tem questionamento. Ministra por meio da fé uma certeza e uma convicção do chamado e do propósito para ser cooperadores como membros do teu corpo, em nome de Jesus. Nós abençoamos a tua vida, repreendemos todo o mal, oramos por essa família enlutada. Deus, toca com o teu poder, ministra, Senhor, a tua paz, o teu socorro, o teu conforto, o teu consolo, em nome de Jesus. Abençoa o final de semana, oramos pela liderança do ministério, obrigado pela vida do pastor Isaías, toda a diretoria do ministério, abençoa, Pai. Domingo de manhã, Senhor, o jejum ministerial, abençoa, Pai, que sejamos encontrados fiéis ao que o Senhor nos chamou para fazer nesta cidade. Senhor, há muito o que fazer na cidade de Gravataí. E nós oramos, Pai, abençoa esta cidade. Bem como abençoa cada um que nos assiste e nos escuta em sua cidade, em seu bairro. Que Deus tome a tua vida e você seja um instrumento, uma extensão, um membro do corpo de Cristo, aonde quer que você esteja. Abençoamos a tua casa e a tua família, em o nome de Jesus. Amém, amém e amém. A cada manhã, a cada manhã, a cada manhã, tu és fiel, eu sei, Senhor, a cada